O tema é ajudar os outros. Esse tema, esse tema aonde eu fui buscar, eu gostaria de colocar para vocês primeiro perguntando: quem não teve vontade de ajudar alguém? Quem não teve vontade de trazer auxílio, de dar apoio, de dar auxílio a alguém? Quem não teve apoio, a vontade assim de querer ajudar uma família, ajudar um amigo, ajudar seja quem for? Então eu quero começar falando para vocês o que significa na mente humana esse ajudar os outros. Eu quero também falar que o tal de ajudar os outros, realmente, o que está por trás? Aleluia, vamos chegando, povo de Deus. Será o que significa na mente humana o tal de ajudar os outros na verdade? Eu quero colocar isso para vocês. Tem muita gente com vontade de ver alguém precisando ou necessitando de alguma coisa. Preste atenção. Será uma boa ação isso? Ou aqui nós temos um trote que a vida nos prega? Então, para nós entendermos isso, por que você ajuda os outros? Por que isso vem a você, que você precisa ajudar a outras pessoas? Então, será que é porque você é bom? Será porque você é uma pessoa educada? Ou existem outras coisas más? Então aqui, fique comigo até o fim desta mensagem e você vai descobrir esse segredo. Você vai descobrir, pois, nos próximos 30 minutos você vai ouvir aqui algo que vai mudar a sua vida, segundo o que o Espírito Santo nos diz. Amém? Então vamos lá, vamos começar. O que é ajudar os outros? Quando nós falamos de ajudar alguém, estamos falando de uma ação de colaboração em relação à necessidade do outro. Então, quando eu falo que eu vou ajudar alguém, eu estou colaborando em relação à necessidade do outro, a necessidade daquela pessoa, a necessidade de um grupo ou de uma entidade ao qual elas oferecem ou recebem algo para poder ser útil. Então eu tenho estudado que para alguns, ajuda aqui aos outros obedece a um princípio moral. E muitas vezes você é levado, forçado, por causa desta moralidade, você ter que ajudar pessoas. E esse princípio moral está baseado na hospitalidade, de uma forma de ajuda, que isto está impregnado na cultura de alguns países. Então, a partir dessa perspectiva, eu entendo que muitas pessoas são forçadas a ajudar outras pessoas, porque muitos aprenderam na sua religião, outros aprenderam na sua crença. Quando eu falo crença, eu falo da sua criação. E aí, a partir disso, acontece algo parecido, uma vez que existem preceitos que te obrigam a ajudar ao necessitado. Talvez somos pressionados por costumes, somos pressionados pela cultura, e muitas vezes é nos obrigado a dar de beber a quem precisa, a dar de comer a quem precisa, por causa de um ato moral ou de uma questão cultural. Olha o que diz a Bíblia. Quero com vocês no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nesse tema que nós vamos ler aqui, olha que coisa interessante que a Bíblia nos fala. Olha, a Bíblia fala assim, ó: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então eu vou repetir: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então o que significa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Muita gente tem dúvidas sobre o que significa esta expressão, boa medida,
recalcada, sacudida e transbordante. Muitas pessoas têm dúvida, e esta utilizada por Jesus. A confusão é tão grande, e pois geralmente essa frase ela é colocada em momentos de apelo de ofertas. Às vezes você vai numa igreja, por cultos por aí, até mesmo pela internet, você assiste pessoas colocando no momento do ofertório, no momento de fazer algo, ou de um culto de pedir bênçãos, de vitórias, ali é colocado. Olha, boa medida, recalcada, né, sacudida e transbordante. Mas saiba agora o verdadeiro significativo, ou o significado desta expressão. A Bíblia fala que entre os versículos 27 e 31 de Lucas 6, Jesus adverte aqui contra o quê? O sentimento vingativo. Ele está falando de um sentimento vingativo, seguido com o ensino sobre a importância do amor ao próximo. Isso está no versículo 32 ao 36 de Lucas 6. Então, se você perceber, Jesus está dando um alerta a respeito do julgamento imprudente. E é justamente nessa última parte onde encontramos a frase da qual nós estamos falando. Então, se nós percebermos aqui, se nós entendermos aqui o desejo de que Cristo quis passar, ele fala de um sentimento vingativo, ele fala de uma importância, ele fala da importância do amor ao próximo e de um tal de julgamento imprudente. Mas vamos entender algo, pois nós estamos falando de ajudar ao próximo. O desejo de ajudar os outros te é manifestado quando você se esforça para colocar em prática, meus amados irmãos, suas ações beneméritas de doador pessoal. Coloque isso na sua mente. Quando esse desejo vem para que você venha querer ajudar o outro, isso está colocando as suas ações beneméritas de doador pessoal. Que é isso? Pensando em ajudar alguém a sofrer menos. Só que isso te faz sofrer quando você deixa, ou quando você tenta amenizar o sofrimento de alguém, quando você deixa menor o sofrimento de outra pessoa, você acaba sofrendo. Por que isso? Pois não sabe qual a melhor forma de dar o que o verdadeiro, ou a questão verdadeira do que a pessoa precisa. Então, escute isso. Na realidade, você é quem precisa de ajuda. Nós, quando falamos de querer ajudar alguém, nós, quando falamos que estamos vendo a necessidade do próximo, acabamos recebendo uma carga de sofrimento. E ali nesse ponto, quando esse tema entra, quando eu digo que eu vou ajudar alguém, com certeza, quem está pedindo ajuda sou eu, ou quem está pedindo ajuda é você. Então você tem os seus próprios problemas, você tem as suas dificuldades, você tem seus medos, você tem as suas inseguranças, você carrega as suas angústias, você não consegue explicar. Isso te leva a pensar no outro antes de você. Estão entendendo até aqui? Então, numa viagem, por exemplo, de avião, quando há uma questão chamada despressurização, quando acontece essa despressurização no avião, na aeronave, é preciso colocar máscara de oxigênio, e quando você coloca essa máscara de oxigênio, você está lutando para sobreviver. Se você colocar primeiro a máscara no outro, o que vai acontecer? Você não vai sobreviver, pois isso vai fazer você sentir falta de ar, a sua energia ela vai se esvair, o resultado é desespero e o desequilíbrio pessoal, sem alcançar nenhum resultado satisfatório, e com certeza será a tua morte.
Então entenda isso. Você não conseguirá ajudar os outros se não estiver bem. Nós não vamos não vamos conseguir ajudar alguém se nós não estivermos bem. E na verdade, é a necessidade de estar equilibrado para ter o poder necessário para assumir atitudes que possam contribuir para o bem-estar das outras pessoas. Olha bem, nem sempre o que você pensa, escute isso, nem sempre o que você pensa será o melhor para o outro. Portanto, em primeiro lugar, é preciso ajudar a você mesmo. Fala comigo. Eu preciso aprender a me ajudar. E aqui quando eu falo isso, esse é o principal objetivo seu, estar bem. Você precisa estar bem. Por quê? Porque ao minimizar as suas emoções pessoais, você vai neutralizar as transferências recebidas como críticas do tipo: você só pensa em você. Já viu isso? Muita gente diz, tá vendo? Fulana de tal só pensa na família dela, fulana de tal só pensa em só pensa nela, só pensa nele e assim por diante. Não. Isso é um ato de sobrevivência sua. Então, quando muito isso nos aperta, nós estamos falando de que talvez isso possa nos afetar, tirar o nosso equilíbrio. E aí a sua emoção passa a ser imperativa para te dominar, e assim não conseguir ver a solução mais adequada, que muitas vezes requer atitudes antipáticas nossas. Pois os outros não compreenderam, e não vão compreender o problema que está neles, e que a responsabilidade deles ficarem bem não nos pertence. Nós temos que tomar cuidado com esse tal de querer ajudar o próximo, porque muitas vezes quando você vai ajudar o próximo, você se sobrecarrega com sofrimento. E muitos podem dizer, não, mas você só pensa em você. Não, aí muitos acontece, como acontece, isso eu quero dar um exemplo da minha vida. Eu não podia ver alguém passando na rua, empurrar um carro, trocar um pneu, alguém caído no chão, era uma coisa minha. Até quando eu participei de um curso numa faculdade chamada psicanálise, onde eu entendi que eu não posso ajudar as pessoas. Eu não posso ajudar você. A única pessoa possível e única pessoa que vai poder te ajudar é você mesmo. E eu, quando ouvi isso numa sala de aula, eu fiquei praticamente destruído, porque eu precisei desconstruir na minha mente essa ideia de que eu não posso ajudar, e realmente eu não poderia ajudar, porque se eu quiser ajudar alguém, as minhas ideias têm que sair da minha cabeça para ir para a sua cabeça, e você tem que fazer o que eu estou pensando, e na verdade você tem a sua vida, você tem o seu querer, você tem a sua vontade. Então, quando as pessoas, elas veem que você toma esta possível visão, elas não compreendem, elas não entendem que a responsabilidade deles ficarem bem. Olha, eu lembro da situação que às vezes o meu irmão passou. Eu saía daqui, eu andava 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar, para poder ajudá-lo. Era uma maneira que eu entendia por ajudar, mas na verdade a ajuda estava dentro dele mesmo. Passando 4, 5 anos já, hoje ele está super bem, mas a minha parte eu fiz. Mas quem é que se ajudou? Ele mesmo. Estão entendendo? Escute só esse exemplo da vida de Jacó. Vamos na Bíblia para você entender essa questão de ajudar, querer ajudar as pessoas. Esse tal de você disser, você sabe uma coisa? Eu tenho que ajudar aquela família lá. Irmãos, você dá de comer, de alimento para alguém que precisa, isso não é obrigação, isso é amor. Isso aí não é ajudar, isso é amar. Agora, quando você quer ajudar, irmãos, você entra na vida da pessoa.
Entendam isso. Escuta esse exemplo. Eu começo perguntando: por que Jacó enganou seu irmão Esaú? Eu pergunto isso. Isso está lá em Gênesis 27, versículo 19 ao 30. Antes dos irmãos Jacó e Esaú nascerem, irmãos, está na Bíblia, Deus já havia previsto que o irmão mais velho seria preterido pelo mais novo, Jacó. Já era uma palavra profética, já era o propósito de Deus. E a Bíblia fala que ambos, segundo Deus, seriam pai de nações, e hoje isso é confirmado. Está Ismael e está Isaac. São nações. Mas Jacó, segundo a Bíblia, seria o escolhido de Deus. Fala comigo assim: tem aquele que é escolhido e aquele que é chamado. Tem diferença. Então 2 nascerão gêmeos. Mas a Bíblia fala que Jacó seria o escolhido por Deus, para quê? Para prover a sua descendência. Então Isaac era o pai de ambos, mas preferiu o filho mais velho, Esaú. Por quê? No leito de morte, estava ele para abençoar seu filho mais velho, mas Jacó, aliciado por sua mãe, enganou o pai e recebeu a bênção que lhe daria o grande nome que ele tem até hoje. Escutem bem o que eu quero colocar agora. Jacó e sua mãe, visando, olha só, Jacó e sua mãe, em sã consciência, segundo a Bíblia, agem de maneira para ajudar os outros. Porque eles viram na vida de Esaú nada de Deus. E viram muito de Deus na vida de quem? De Jacó. Então aqui a mãe e Jacó, querendo ajudar, o que eles fizeram? Eles ouvindo isso, claro, escute isso, eles estavam visando o propósito de Deus, entendam bem. Então a melhor coisa que aconteceu na vida de Esaú, irmãos, olha bem, foi não ter recebido a bênção destinada a Jacó. Por quê? Ele ia ser destronado de qualquer jeito. Muitos de nós, irmãos, andamos de um lado para outro, procuramos para cá, procuramos para lá, e muitas pessoas andam aí de um lado para outro, tentando ter a bênção que o outro tem. Me explica isso, pastor. Tem gente, irmãos, que sai de um estado para o outro, de uma nação para outra, atrás de uma pessoa que tem uma bênção especial. E chegam lá, eles têm a coragem de dizer: oh, homem de Deus, ou a pessoa que está aí, você não pode dar esta bênção para mim? Entendam que aqui, segundo a Bíblia, Deus não estava com Esaú. A Bíblia fala que Deus não estava com Esaú, ou melhor, ele não estava com Deus, e já havia escolhido viver no mundo, ao invés de morrer por Deus. Então muitos como Esaú hoje, decidiram por não estar com Deus, e isso por sua própria escolha. Irmãos, eu estou falando de duas pessoas que se tornaram duas nações. Estamos falando de Ismael, estamos falando de Isaac, que se transformaram em duas nações, vindo de um homem só chamado Abraão, e segundo a Bíblia, as coisas vieram de uma tal maneira, que quando sua mãe de Jacó, mãe de Esaú, tentaram ajudar o próximo, olha o que deu. Mas muitas coisas estavam e deu no que deu, porque Deus já tinha o propósito. Estão entendendo, irmãos? Estão aqui comigo? Então quando você se relaciona com outras pessoas, principalmente com os seus familiares, olha aqui, irmãos, que coisa interessante. Em poucos segundos,
Os afetos se manifestam com transferências emocionais das mais variadas. Já viu, irmãos, numa reunião de família, quando todo mundo se reúne, você já viu, ó, fulano não fala com ciclano, fulano não diz que aquele lá fala demais, aquele outro fala de menos, um fala bobagem demais. Esses são os afetos. E se você está inserido no meio de reclamações e de negatividade, você será contaminado. Irmãos, você entrar num lugar onde numa família você tem aquele irmão, aquela irmã, um parente, um tio, que você chega, você fica do lado dele 5 minutos e já sente o peso na negatividade. A vontade é grande de sair, porque o peso não vai dar certo isso, porque não deu certo isso, porque não vai dar certo aquilo. E se você ficar nesse lugar por muito tempo, você vai ser contaminado. E aí vai pegar a dor do outro. E aí será influenciado pelas argumentações e lamentações que vão criar um cenário destrutivo. Então você tem que ter muito cuidado quando você hoje... Irmãos, é uma armadilha muito grande quando você sai da tua casa para ajudar o próximo. É uma armadilha muito grande. Você não sabe o que está por trás disso. Eu vou lá porque eu vi que a pessoa está necessitada. Cuidado, tem alguma coisa por trás. Saiba disso. Desenvolver a inteligência emocional, nesse momento é a tua saída. O que é inteligência emocional, irmão? O que é inteligência emocional? Olhar para a solução e não ficar focando o problema, vai ser um momento, a bênção e vai trazer bons resultados para você. Agora, saia desse ambiente de reclamações o mais rápido possível. Saia desse ambiente de medo. Obtenha a visão clara sobre a vida. O desenvolvimento com pessoas descontroladas e negativas vai te puxar para baixo. A tua energia, ela vai se esvair, mas se você desenvolver a capacidade de somente escutar, a capacidade apenas de escutar, o que eu estou dizendo? A capacidade apenas de analisar melhor cada situação, a sua frequência energética não será alterada pelo que os outros falam, e os outros não vão te afetar, é eles que serão afetados. Por quê? É a mesma coisa de jogar um bumerangue, ele vai e volta. Então você precisa aprender a ouvir. Por que a palavra de Deus nos coloca, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, nos ensinando que se ouvirmos a palavra de Deus, teremos vida? Porque Ele pede para que nós apenas escutemos. Então muitas pessoas estão buscando esta área do afeto, estão buscando essa área do afeto, tentando se ajudar. Mas pastor, com que frequência a gente passa por essa luta? Nós passamos quando nós queremos ajudar as pessoas. Olha esse exemplo aqui. Quando falamos na família de Eli, isso é na Bíblia, as palavras em resumo era o quê? Prostituição e profanação. Irmãos, Eli era um sacerdote, Eli tinha 2 filhos na igreja, Eli tinha 2 filhos no templo, um sacerdote, alguém separadíssimo por Deus. E a Bíblia fala que em Siló, local de culto e adoração, sacrificavam-se ao Senhor, de modo que a espiritualidade do povo era mantida viva através das oferendas e através do sacrifício. Eli era, irmãos, um sacerdote, e ele foi o responsável pela formação de quem? Espiritual de Samuel. E no entanto, não teve, irmãos, autoridade para educar seus filhos. Apesar de que a Bíblia fala que o próprio Senhor cobrou de Eli, dizendo: Eli, por que seus filhos não estão na minha presença? Seus filhos, irmãos, eram ímpios. Eles estavam dentro da casa de Deus, mas não tinham nada com Deus.
Seus filhos eram malfeitores, eles roubavam as coisas da casa de Deus, praticavam prostituição e não respeitavam aquilo que era sagrado ao Senhor. Então por isso veio o quê? O juízo de Deus. Famílias foram destruídas, irmãos, e a tomada da arca de Deus para os filisteus. E foi embora o quê? A glória de Deus, o Icabod. Muitas casas hoje, irmãos, perderam a presença de Deus. Por que perderam a presença de Deus? Porque antes, os filhos até ouviam os pais, os filhos até acompanhavam os pais, mas hoje, irmãos, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua maneira de pensar. E o que está acontecendo com a nossa geração? Está se tendo uma geração egoísta, como falamos na semana retrasada, uma triste doença na humanidade, que leva essas pessoas a viverem como os filhos de Eli, querem estar dentro da casa de Deus, mas também querem estar no mundo. E eu entendi que lá em 1 Samuel 4, do versículo 11, fala isso. Esta história de que um sacerdote, irmãos, Deus pega, tira a família dele de dentro e traz um estranho. Quem era? O Samuel, filho de Ana, que uma mulher, ela com amor presentia a Deus o seu filho. Irmãos, nos dias de hoje, qual seria a mãe que daria seu filho para ser um missionário, um pregador da palavra? Talvez você vai me dizer: ai pastor, eu precisaria de muita ajuda para poder ter esta ideia. Se você escutasse a palavra. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe diziam que nós seríamos servidores do Senhor, que nós fomos consagrados. Quantas vezes eles levavam nós, os filhos, a família, todos para cima do altar, e ali impunham as suas mãos e diziam: esse vai ser pastor, esse vai ser aquele que vai levar a palavra, esse que vai... Tudo isso era falado na nossa vida, e eu entendi, eu escutava aquilo, irmão. E algo que nós estamos aprendendo, de que a repetição na nossa vida, ela é muito importante. Irmãos, repita para você mesmo que você é um servo de Deus. Repita todo dia, toda hora. Repita para você: olha, não importa, leia o mesmo capítulo todo dia da Bíblia, mas repita. Leia para sua família, ore, não importa, a mesma oração, mas repita a mesma oração, profetizando para sua família, profetizando para você. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo tempos difíceis. Eu quero concluir aqui. Quando você se vê decepcionado ou frustrado pelos outros, escute bem. Não é que os outros que te frustram, não. É porque você cria expectativas dentro do seu próprio ponto de vista, achando ser você sempre com a razão. Eu vou explicar isso de novo. Não é o outro que te frustra, é porque você cria expectativa dentro de você, dentro do teu próprio ponto de vista. Então você diz assim: não, o certo teu é o que eu quero. Não. Ninguém, irmãos, tem a responsabilidade de atender às suas expectativas. Elas são, irmãos, só suas. Ninguém, irmãos, é culpado da tua dor. Ninguém é culpado porque você não soube administrar o teu dinheiro. Ninguém é culpado por você ter feito algo errado, por você ter feito um casamento errado, porque você entrou num emprego errado. Você é o responsável. Ninguém tem nada a ver com isso. E se você espera algo de alguém, você está esperando algo errado, porque nós precisamos esperar é de Deus. E se você nunca parou para pensar desta maneira, você nunca terá certeza de que o outro será capaz de atender o seu desejo.
Então é preciso, irmãos, entender que você pode ajudar dando oportunidade para que o outro busque as suas próprias soluções. Pare de resolver o problema dos outros e resolva os seus. Pare de tentar ajudar aquele que ele mesmo precisa da sua ajuda. Não, mas eu preciso porque aquele está doente, Eu não estou dizendo para você parar de ajudar quem necessita, não, irmãos. Mas muitas vezes você vai se deparar com pessoas que estão ali só para te sugar. Mas na verdade, é você que está clamando pela ajuda. É preciso entender que você não pode ajudar, irmãos, dando oportunidade para que o outro busque suas próprias soluções.